Olá, meus amigos, uma boa tarde de domingo, paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos agora a gravar um vídeo e nesta oportunidade nós vamos falar sobre a lenda do Nero Redivivus no livro do Apocalipse. Antes de mais nada, nós queremos falar um pouco sobre a história de Nero. Nero ele foi um dos imperadores de Roma. Ele, se a memória não me engana, ele reinou de 54 a 68 da era cristã. E de acordo com os pais da igreja, de acordo com alguns dados históricos, Nero foi o primeiro imperador romano a levantar a mão contra os cristãos. E dizem os pais da igreja que Nero ele foi o responsável pela morte de Pedro e Paulo em Roma. Então são poucos os fatos que falam, ou os relatos que falam sobre as perseguições de Nero contra a igreja. Ainda nos livros dos pais da igreja, Nero ele foi um monstro para a igreja. Ele perseguiu de fato a igreja. Também nós temos ainda alusões a Nero como um imperador que perseguiu os cristãos em Suetônio, a vida dos 12 César, em Nero, não é isso? E nós temos também oráculos sibelinos, que foi escrito ali entre os séculos 2 e 3, que faz muitas alusões à lenda do Nero Redivivus, que ele voltaria da terra dos partas com um grande exército de Parta e retomaria o poder de Roma e também perseguiria a igreja. E é dessa forma que o livro dos oráculos sibelinos pinta Nero como o grande anticristo, como o grande perseguidor da igreja. Também nós temos ainda num livro muito antigo, a Ascensão de Isaías, capítulo 4, nós vemos ali Satanás, ou Belial, descendo das regiões celestes, tomando a forma deste imperador chamado Nero. E lá mais uma vez mostra Nero sendo o grande perseguidor da igreja. Então não são poucos os relatos que pintam o imperador Nero de volta dentre os mortos a perseguir a igreja. As lendas variam sobre a morte de Nero. Alguns realmente diziam que ele havia morrido. Isso a gente já lê em Suetônio, que não era cristão, era um historiador romano. E ali a lenda sobre a morte de Nero, ele ter se suicidado com um corte na garganta, mas havia ainda uma outra versão que diz que ele não teria morrido, ele teria fugido para a terra Pártia, terra dos partos, que não estavam sujeitos ao poder de Roma, e logo, em algum tempo depois, ele retornaria para tomar o poder de Roma. Eram os boatos que rolavam em torno da pessoa de Nero naquela época. Eu estou dando essas explicações para que você possa entender melhor a leitura que vamos fazer sobre o livro do Apocalipse. Vou ler aqui em Apocalipse 11:7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, os vencerá e os matará. A besta aqui não é outro senão o anticristo. E diga-se de passagem aqui, não o anticristo no aspecto Império Romano. Apesar de que no livro de Apocalipse aqui a figura da besta ela é dupla, ela aponta para Nero e também para o Império Romano. Mas neste ponto aqui está em foco apenas a pessoa do anticristo. O abismo aqui não é outro senão o Hades. O anticristo é visto aqui como uma pessoa que já tem existido, mas que está saindo do Hades, por permissão de Deus, é claro, e ele vai perseguir as duas testemunhas, que na antiguidade cristã acreditava-se que era Enoque e Elias. O certo é que o que está em questão aqui é a pessoa de Nero, sendo visto como o anticristo, ou seja, para o autor do Apocalipse, o anticristo será o imperador Nero, que voltará dentre os mortos. Basta a gente entender bem isso aqui para detonar a teoria do sono da alma, que diz que
todos quando morrem, nada mais sabe e se torna apenas poeira, barro e não sabe nada. Não. O autor do livro do Apocalipse, ele não compartilhava dessa ideia do sono da alma. Para ele, o anticristo era alguém que já tinha vivido e essa pessoa estava no Hades, mas no tempo certo ela subiria, ela voltaria à vida desde o Hades para perseguir as duas testemunhas e, por extensão, a igreja. Nós vamos aqui para o capítulo 13, versículo... Vamos aqui. 13. Vou para o versículo, capítulo 16, 17, versículo 8, que é mais uma alusão ao anticristo vindo do Hades. A besta que viste foi e já não é. Olha, a besta que viste, ou seja, a besta que já apareceu nas visões de João, o que ele diz? A besta que viste, e que o sentido também é já existiu, a besta que já existiu, a besta que viste foi, no sentido já existiu, e já não é, não existe. Quando o autor do Apocalipse escrevia este livro, a besta era alguém que já tinha existido, mas no momento que ele escrevia não existia. Ao que ele diz? E há de subir do abismo. Veja que no capítulo 11, 7, nós vemos a besta subindo do abismo. O abismo aqui é uma alusão ao Hades, onde ficam as almas dos espíritos dos mortos. Assim é que se cria na antiguidade. Assim era crido pelos hebreus, os hebreus chamavam de Sheol, os gregos chamavam de Hades. Então os antigos era comum entre hebreus e gregos e até mesmo romanos, eles acreditavam que a pessoa quando morre, ele não se desfaz por total, o corpo se acaba, mas o seu espírito fica reservado no mundo das almas ou dos espíritos. Então o que o autor está dizendo é exatamente isso aqui, a besta que viste, ou seja, que você viu, foi, ou seja, já existiu, e já não é, ou seja, não existe, mas há de subir do abismo, ou seja, do Hades, e irá à perdição, ou seja, para o lago de fogo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, ou seja, que já tinha existido, e já não é, não existe, mas que virá. Então, para o autor do livro do Apocalipse, guarde bem, para o autor do livro do Apocalipse, a besta que haveria de vir para perseguir a igreja, que haveria de vir para derrotar o Império Romano e retomar o seu poder na cidade, na capital do Império, que era Roma, aquele anticristo que se cria, que voltaria dentre os mortos, para o autor do Apocalipse, é o anticristo. O autor do Apocalipse, ele associou a pessoa do anticristo vindouro com Nero Redivivus. E outra pista de que o anticristo será, na ótica do autor sagrado Nero, é esta bem aqui, capítulo 13 e versículo 18, que diz: aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Tanto no idioma hebraico como no grego, as letras somadas dão 666, o que corresponde ao valor numérico do nome Nero César. Nero César. Se você pega as letras do nome César, o Nero César, em grego, vai dar exatamente 666 em grego. E se você transporta para o hebraico, vai dar o mesmo valor. Então isso aqui é mais um indício de que o autor cria, de que o autor acreditava que o anticristo será, na ótica do autor sagrado, ele escreveu nessa crença, nessa ótica, de que o anticristo será um dos Césares de Roma, precisamente a pessoa de Nero, que foi o primeiro grande perseguidor da igreja, e para a crença do autor sagrado, que se intitulou-se de João, ele cria que o mesmo que foi o primeiro a perseguir a igreja seria o mesmo último grande perseguidor da igreja, sendo derrotado por Cristo na sua vinda com seus anjos, com suas hostes angelicais, com a sua igreja já transformada. Ele viria e ele colocaria um fim no governo do anticristo, e no lugar do governo do anticristo
entraria agora o governo de Cristo de 1000 anos. Essa era a lenda, ou melhor, essa era a crença do autor sagrado, que fazia referência à lenda do Nero Redivivus. Como eu já falei, você pode ler no livro Ascensão de Isaías, você pode pegar o terceiro livro dos Oráculos Sibilinos, você pode também ler em Suetônio, que todos esses fazem referência à lenda do Nero Redivivus. Lembrando a você que Suetônio foi escrito paralelamente ao livro do Apocalipse. Quando o autor do Apocalipse faz menção a Nero como sendo o anticristo, entenda que não era a primeira vez que estava nascendo essa crença. Não foi este autor do Apocalipse que inventou a ideia de que Nero seria o anticristo. Quando ele escreveu, já era corrente essa ideia de que Nero seria o anticristo, amados. E eu espero ter contribuído para essa informação. Outra coisa, de acordo ainda com o autor do Apocalipse, a queda de Roma se daria pelas mãos do anticristo e seus 10 reis. O autor ele narra lá no capítulo 17 que a besta, sendo ajudada por 10 reis, invadiria a cidade de Roma. A besta, a prostituta, invadiria, tocaria fogo na cidade e ele retomaria o poder de Roma, ou seja, o Império Romano passaria a ser novamente do anticristo. E, subsequentemente, o anticristo, mais uma vez, levando em conta que será Nero, mais uma vez, então, o anticristo perseguirá a igreja. Então, no livro do Apocalipse, o anticristo, juntando com dados históricos, o anticristo é o primeiro, ou melhor, Nero foi o primeiro perseguidor da igreja e, em algum tempo depois, ele voltará à vida, ele retornará do Hades e será o último imperador que perseguirá a igreja. Então, tomemos em vista isso, que o autor do Apocalipse, ele estava tecendo uma forte crítica ao império. E diga-se também de passagem que ele foi muito corajoso em associar um dos imperadores de Roma ao anticristo. O que nós temos aqui é uma batalha travada entre Roma e a igreja. No livro do Apocalipse, que nós temos aqui é uma batalha travada, declarada entre a igreja e o Império Romano. Quando a igreja, quando o autor do Apocalipse escreve e dizendo que o anticristo será Nero, ela está, na verdade, declarando guerra contra Roma. Ela está declarando guerra contra o Império. Mas por que a igreja assim se posicionou? Porque a igreja estava sofrendo perseguições da parte do Império Romano. Porque a igreja já tinha produzido muitos mártires, já tinham existido na igreja por conta da ferocidade do Império Romano. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.